Em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha nazista lançou sua invasão à União Soviética, teve início uma das campanhas mais brutais e implacáveis da história moderna. Em defesa de sua pátria, mais de 800 mil mulheres soviéticas pegaram em armas e se juntaram à luta. Franco-atiradoras letais, corajosas pilotos, dedicadas enfermeiras e ousadas partisans, essas mulheres enfrentaram não apenas os perigos do campo de batalha, mas também o destino mais cruel ao caírem prisioneiras do inimigo. Nas mãos de seus captores, essas heroínas enfrentaram horrores inimagináveis, torturas cruéis, humilhações, trabalhos forçados e execuções sumárias. Das milhares capturadas, apenas algumas poucas sobreviveram para contar suas histórias. Que atrocidades viveram essas guerreiras? Como enfrentaram o abuso sistemático e a brutalidade de seus algozes? Junte-se a nós para desvendar o sombrio e trágico destino daquelas que ousaram desafiar o inimigo. Bem-vindo ao Wartime Archive. A mobilização feminina no Exército Vermelho. Resposta à invasão nazista. Na madrugada de 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa desencadeou uma das campanhas mais cruéis da Segunda Guerra Mundial. A invasão nazista à União Soviética trouxe uma brutalidade sem precedentes e alterou drasticamente a escala do conflito. A Frente Oriental, palco dos combates mais sangrentos, obrigou a União Soviética a uma mobilização massiva, na qual cada recurso disponível era crucial para a sobrevivência. Nesse contexto desesperador, mais de 800 mil mulheres atenderam ao chamado da pátria, integrando as fileiras do Exército Vermelho em funções que iam muito além do tradicional. Até então, a participação feminina nas guerras era em grande parte limitada a tarefas de apoio. No entanto, a ideologia soviética que promovia um discurso de igualdade de gênero no contexto comunista, somada à necessidade urgente de defesa na frente oriental, abriu as portas para que milhares de mulheres assumissem papéis ativos no combate. Não foi um convite, mas uma exigência. A pátria precisava de todas as mãos disponíveis para conter o avanço nazista. O Exército Vermelho não apenas requisitava soldados, mas indivíduos capazes de enfrentar uma guerra moderna, onde o domínio aéreo, a precisão das atiradoras de elite e as táticas de guerrilha seriam decisivos. Sob a pressão da invasão, mulheres de todas as idades foram recrutadas e treinadas em tempo recorde. Embora muitas tenham assumido funções na enfermagem e na logística, um número considerável se destacou em papéis de combate direto. A propaganda soviética usou seus sacrifícios para glorificar a imagem da mulher como heroína e símbolo da resistência nacional. No entanto, além dos cartazes e discursos, essas mulheres enfrentaram não apenas a violência do inimigo, mas também os preconceitos e a desconfiança dentro de suas próprias fileiras. Comandantes acostumados a liderar unidades masculinas questionavam suas habilidades e as condições extremas da frente só agravavam sua situação. Para essas combatentes, a guerra não foi apenas uma batalha contra a invasão nazista, mas também uma oportunidade de provar seu valor e romper as barreiras que as limitavam. Mas enquanto algumas alcançaram a glória, outras foram completamente esquecidas ao final do conflito. Um exemplo de heroísmo reconhecido é Lyudmila Pavlichenko, que se tornou uma das atiradoras de elite mais letais da guerra, com 309 mortes confirmadas. Pavlichenko foi celebrada como uma lenda viva, condecorada e reconhecida internacionalmente por sua bravura e precisão. No entanto, nem todas tiveram a mesma sorte. Maria Vasilievna Smirnova, uma piloto de combate que realizou mais de 100 missões aéreas, voltou para uma sociedade que já não precisava dela. Seu serviço, embora igualmente corajoso, foi ignorado, e ela terminou seus dias no anonimato e na pobreza.
Yevdokia Zavali, a única mulher a comandar um pelotão de infantaria da Marinha, enfrentou um destino semelhante. Após demonstrar sua liderança nas batalhas mais duras do conflito, sua contribuição foi rapidamente esquecida. Eles precisavam de nós na guerra, mas depois da vitória já não éramos necessárias, confessou em uma entrevista em 1965. Nina Petrova, outra figura notável, foi uma atiradora veterana que treinou centenas de soldados. Apesar de sua habilidade e dedicação, morreu em um acidente pouco depois da guerra, sem receber as honras ou o reconhecimento que merecia. Sua história simboliza o descaso e o esquecimento que muitas veteranas enfrentaram após o conflito. A participação feminina no Exército Vermelho foi vital para a defesa soviética. Mas as dificuldades não terminaram com o fim da guerra. Enquanto algumas poucas foram celebradas como heroínas, a maioria dessas mulheres, que sacrificaram tanto quanto seus companheiros homens, voltou a uma vida marcada pelo esquecimento e pela indiferença. Sua contribuição foi fundamental, mas suas histórias ainda aguardam ser plenamente contadas. Entre a vida e a morte. Mulheres em guerra. Quando o exército nazista iniciou seu avanço implacável rumo ao coração da União Soviética, o país enfrentou uma realidade brutal. A sobrevivência exigia cada recurso humano disponível. A mobilização de mulheres não foi uma decisão motivada apenas pela ideologia, mas sim uma necessidade desesperada em um momento em que o destino da nação estava por um fio. Assim, milhares de mulheres soviéticas ingressaram no Exército Vermelho, um feito sem precedentes para uma potência dessa magnitude e um símbolo claro do impacto devastador da guerra. Contudo, essa medida revolucionária trouxe consigo desafios tanto no campo de batalha quanto dentro da sociedade. Desde os primeiros combates, a brutalidade da guerra ficou evidente. O exército nazista, com seu poderio militar de tanques, bombardeios e táticas coordenadas, não deixava espaço para a clemência. Para as mulheres recém-mobilizadas, o fronte de batalha tornou-se um lugar de terror constante. O medo, o frio e a morte eram seus companheiros diários. No entanto, recuar não era uma opção. Essas mulheres não apenas lutavam por seu país, mas também buscavam demonstrar que podiam ser tão valentes e eficazes quanto qualquer soldado homem em um ambiente que as observava com ceticismo. Entre as unidades mais destacadas desse período estavam as atiradoras de elite. No início, os comandantes duvidavam de sua capacidade, mas as mulheres demonstraram uma habilidade e precisão excepcionais. Treinadas no uso do rifle de precisão, infiltravam-se silenciosamente entre as linhas inimigas, eliminando alvos-chave como oficiais nazistas. Os registros mostram que algumas delas chegaram a acumular centenas de baixas confirmadas, superando até mesmo seus colegas homens. Para essas atiradoras, o combate era um teste de paciência, furtividade e letalidade. Seu sucesso no campo de batalha não apenas lhes rendeu o respeito de seus companheiros, mas também as tornou figuras inspiradoras no fronte oriental. A aviação foi outro campo em que as mulheres soviéticas deixaram sua marca na história. Talvez o exemplo mais famoso seja o das Bruxas da Noite, uma unidade de aviadoras que realizava missões de bombardeio noturno. Voavam em antigos biplanos de madeira e lona, frágeis e vulneráveis ao fogo inimigo. No entanto, essas aeronaves que mal faziam ruído ao planar tornaram-se o terror das tropas alemãs. As Bruxas demonstraram uma coragem incomparável ao realizarem voos quase suicidas, desviando de caças inimigos e ataques antiaéreos em condições extremas. Apesar das dificuldades, tiveram um impacto estratégico significativo no desenvolvimento do conflito.
Enquanto as atiradoras de elite e aviadoras recebiam alguma atenção por seus feitos, muitas mulheres foram designadas a funções mais tradicionais, como enfermeiras e médicas de combate. Essas mulheres, embora não empunhassem armas, vivenciaram os horrores da guerra na linha de frente. Sua missão era salvar vidas em condições praticamente impossíveis, sob fogo constante, com recursos limitados e sem tempo para descanso. Muitas morreram tentando resgatar soldados feridos, tornando-se heroínas silenciosas cuja contribuição foi indispensável, mas raramente reconhecida com o mesmo fervor que a das combatentes. Ao longo da guerra, essas mulheres demonstraram uma resiliência física e mental extraordinária. Fosse como atiradoras, pilotos, enfermeiras ou partisanes, sua presença no front quebrou paradigmas e redefiniu o papel da mulher em tempos de guerra. No entanto, sua luta não terminou com o fim do conflito. Retornar a uma sociedade que ainda as enxergava como uma anomalia foi outro desafio que muitas enfrentaram com a mesma coragem com que combateram o inimigo. No campo de batalha, as mulheres soviéticas enfrentaram não apenas a morte, mas também o peso de um mundo que ainda questionava seu lugar na história. Sobrevivendo ao horror, trauma, fome e o frio de menos 30 graus. A vida na linha de frente para as mulheres do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial foi um desafio brutal que testou não apenas sua resistência física, mas também sua força psicológica. À medida que a invasão nazista avançava e a guerra se intensificava, essas mulheres enfrentaram não apenas o inimigo, mas também condições extremas que transformavam a simples sobrevivência em uma batalha diária. O frio extremo foi um dos piores inimigos. Durante os rigorosos invernos soviéticos, as temperaturas caíam a níveis mortais, chegando a menos de menos 30 graus Celsius. As combatentes, muitas vezes sem equipamentos adequados, lutavam contra a hipotermia enquanto cumpriam seus deveres em trincheiras e abrigos improvisados. Os recursos eram escassos e a prioridade de suprimentos sempre recaía sobre armamentos e necessidades mais imediatas do exército. Durante os invernos de 1941 e 1942, estima-se que pelo menos 20% das tropas soviéticas, incluindo mulheres, sofreram graves congelamentos, perdendo dedos das mãos e dos pés e, em muitos casos, enfrentando infecções que, sem tratamento, tornavam-se fatais. A alimentação representava outro desafio insuperável. As rações diárias dos soldados soviéticos, especialmente durante ofensivas críticas como a Batalha de Stalingrado, eram completamente insuficientes. Nos momentos mais difíceis, as tropas sobreviviam com apenas 500 gramas de pão e uma sopa rala, uma quantidade de alimento muito abaixo das necessidades calóricas de um combatente ativo. Muitas mulheres recorriam a ervas silvestres ou pequenos animais caçados nas proximidades para complementar suas escassas rações, e ainda assim, a desnutrição era inevitável. A fome constante enfraquecia seus corpos, afetando sua energia e resistência no campo de batalha. A falta de higiene e assistência médica foi igualmente devastadora. As mulheres não enfrentavam apenas as mesmas condições insalubres que os homens, mas também tinham que lidar com a total ausência de suprimentos sanitários adequados às suas necessidades femininas. Infecções ginecológicas e doenças gastrointestinais, causadas por água contaminada e falta de higiene, tornaram-se comuns. Calcula-se que até 30% dos soldados relataram problemas de saúde relacionados às condições insalubres na linha de frente, incluindo pneumonias e disenterias que se espalhavam descontroladamente entre as tropas. Entretanto, o mais angustiante para muitas combatentes foi o peso psicológico que suportaram. O Exército Vermelho não aceitava vulnerabilidades como opção.
e delas se esperava o mesmo nível de resistência que dos homens. Qualquer demonstração de fraqueza era vista como falta de compromisso com a causa. As mulheres ocultavam seu sofrimento, agravando ainda mais o impacto emocional da guerra. Muitas desenvolveram o que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático, TPT, embora na época isso não fosse formalmente reconhecido. Os relatos de mulheres combatentes como Zoya Kroll, uma enfermeira que serviu em Stalingrado, refletem o trauma acumulado. Em uma de suas cartas, Zoya descreveu como perdeu a capacidade de dormir devido às imagens persistentes dos homens feridos e mortos que atendia. Os gritos dos feridos não me deixavam em paz. Eu fechava os olhos, mas continuava vendo-os. Às vezes, desejava ser eu quem caísse, para não ouvir mais aqueles gritos. Histórias como a dela revelam a carga emocional silenciosa que muitas mulheres suportaram sem reconhecimento ou ajuda. A histeria de guerra era outra manifestação comum do trauma. Algumas mulheres experimentavam ataques de pânico, crises de choro incontroláveis ou paralisias momentâneas devido à acumulação de terror e exaustão. Estima-se que mais de 15% das combatentes desenvolveram sintomas graves de estresse pós-traumático ao longo do conflito, embora na época esses sintomas fossem mal interpretados ou completamente ignorados. Em meio a toda essa brutalidade, a camaradagem entre as combatentes emergiu como uma fonte crucial de força. Em um ambiente que não oferecia descanso, as relações entre elas tornaram-se um refúgio emocional. Compartilhavam suas vivências, apoiavam-se mutuamente e cuidavam das mais vulneráveis quando as circunstâncias permitiam. A ex-combatente Anna Petrenko, em uma de suas memórias, lembrou como uma desconhecida com quem dividiu a trincheira tornou-se sua irmã no front. Ela me ajudava de sobreviver a cada dia. Cuidávamos uma da outra sem precisar falar muito, porque no fundo sabíamos que só tínhamos uma a outra. O frio, a fome, a falta de higiene e o peso emocional da guerra não conseguiram quebrar essas mulheres, embora tenham deixado sequelas permanentes em muitas delas. A dureza da frente oriental não perdoava ninguém, mas em meio ao horror, essas combatentes demonstraram uma coragem e uma resiliência que continuam sendo lembradas como um testemunho de seu inabalável espírito de sobrevivência. O terror da invasão, combatentes soviéticas na frente do Terceiro Reich, a brutalidade enfrentada pelas mulheres combatentes soviéticas nas mãos do Terceiro Reich revela uma das facetas mais atrozes e menos discutidas da Segunda Guerra Mundial. À medida que o Exército Vermelho lutava contra o avanço nazista, as mulheres no front não apenas enfrentavam os horrores do combate, mas também uma violência deliberada e cruel ao serem capturadas. Para os nazistas, essas mulheres representavam uma ameaça dupla. Por um lado, eram soldados ativos que desafiavam sua máquina de guerra, e por outro, simbolizavam um desafio ideológico direto às normas de gênero que Hitler e seu regime defendiam. A visão nazista do papel da mulher como figura doméstica, submissa e alheia ao combate, contrastava brutalmente com a realidade das combatentes soviéticas. Essa dissonância ideológica alimentou um ódio visceral contra elas, refletido nos discursos dos oficiais nazistas, que se referiam às mulheres do Exército Vermelho como bestas comunistas ou aberrações da natureza. Esse desprezo ideológico serviu como justificativa para a violência extrema que essas mulheres sofreriam no fronte oriental. A maioria das mulheres capturadas não teve a chance de sobreviver. As ordens de execução sumária eram comuns, especialmente à medida que a guerra avançava e a brutalidade nazista se intensificava. Para os soldados alemães, uma mulher com um rifle representava uma afronta à sua visão de ordem e poder masculino. Execuções públicas, torturas e atos de humilhação tornaram-se práticas habituais.
A captura e execução de Zoya Kosmodemianskaya em 1941, por exemplo, foi um dos primeiros indícios da brutalidade que as mulheres combatentes enfrentariam. Kosmodemianskaya foi torturada e enforcada publicamente, seu corpo deixado como advertência para outros partisans. A violência sexual foi uma das formas mais cruéis e sistemáticas de abuso infligidas pelos nazistas às prisioneiras soviéticas. Os ataques sexuais, tanto individuais quanto em grupo, eram usados não apenas como atos de humilhação pessoal, mas também como ferramentas de desmoralização e destruição psicológica. Muitos relatos descrevem como as mulheres capturadas eram submetidas a abusos repetidos durante dias, apenas para serem executadas no final. Aquelas que conseguiam sobreviver relatavam um profundo sentimento de desesperança e vergonha, conscientes de que seu sofrimento não terminava com a libertação, pois retornar à sociedade significava enfrentar estigmas adicionais. Embora não existam números exatos, historiadores sugerem que uma proporção significativa das mulheres capturadas sofreu esse tipo de violência antes de sua execução. Esse padrão de abusos revela como o corpo das mulheres foi transformado em mais um campo de batalha, onde os nazistas buscavam destruir não apenas sua resistência física, mas também sua dignidade e humanidade. Para as prisioneiras que não eram executadas de imediato, o destino era igualmente cruel: os campos de prisioneiros de guerra. Nesses locais, as condições de vida eram desumanas. As mulheres recebiam ainda menos alimentos do que seus colegas homens. Eram forçadas a realizar trabalhos extenuantes em condições extremas e não tinham acesso a nenhum tipo de atendimento médico. Doenças como disenteria, tuberculose e pneumonia se espalhavam rapidamente, e muitas morriam lentamente devido à fome e às enfermidades. O testemunho de Helena Mazanik, uma partisana soviética capturada em 1943, oferece uma visão angustiante do que significava sobreviver em um campo nazista. Mazanik descreve como ela e outras prisioneiras trabalhavam até a exaustão, enquanto as ameaças de punições físicas e execuções eram constantes. Para muitas, o suicídio tornou-se a única saída possível. Em suas memórias, Mazanik lembra ter visto companheiras jogarem-se contra as cercas eletrificadas, buscando uma morte rápida em vez de continuar suportando a tortura diária. Além do abuso físico, o terror psicológico foi sistematicamente usado como uma ferramenta de destruição moral. Os nazistas forçavam as prisioneiras a assistir às execuções de suas companheiras ou as mantinham em isolamento por dias, tentando quebrar sua vontade. Em outros casos, as mulheres eram expostas publicamente e obrigadas a desfilar nuas ou em condições degradantes, como forma de humilhação simbólica perante a população local. Esse nível de violência não tinha apenas o objetivo de punir as combatentes soviéticas, mas também de enviar uma mensagem ao Exército Vermelho. As mulheres que pegassem em armas seriam tratadas com a maior crueldade possível. Apesar disso, muitas prisioneiras permaneceram firmes até o fim. Relatos de prisioneiros libertados pelo Exército Vermelho revelam que, mesmo nos momentos mais sombrios, algumas delas desafiavam seus captores com atos silenciosos de resistência, recusando-se a fornecer informações ou a implorar por suas vidas. O tratamento dado às mulheres combatentes soviéticas no fronte oriental expõe a combinação de ódio ideológico e brutalidade sistemática que caracterizou as políticas do Terceiro Reich. Essas mulheres não apenas lutaram contra um inimigo no campo de batalha, mas enfrentaram um nível de violência projetado especificamente para destruí-las em corpo e espírito. Suas histórias, muitas vezes esquecidas, são um testemunho do sacrifício extremo que enfrentaram e de sua inabalável resiliência diante de um horror indescritível. A brutalidade desencadeada, massacres e torturas no campo de batalha.
A brutalidade desencadeada na frente oriental atingiu níveis inimagináveis quando as mulheres combatentes soviéticas caíram nas mãos das forças do Terceiro Reich. Para os nazistas, essas mulheres não representavam apenas uma ameaça militar real, mas também um desafio ideológico que questionava seus rígidos papéis de gênero. Essa combinação de ódio e desprezo gerou uma violência desmedida que incluiu torturas, execuções públicas e humilhações sistemáticas. Um dos casos mais impactantes foi o de Masha Bruskina, uma partisana e enfermeira de apenas 17 anos, capturada em Minsk em 1941. Forçada a desfilar com um cartaz que a acusava de trair a pátria, Masha foi enforcada publicamente, tornando-se um dos primeiros exemplos da extrema violência que as mulheres soviéticas sofreriam nos anos seguintes. Esse incidente marcou um sombrio precedente, pois em 1943 e 1944, à medida que o Exército Vermelho ganhava força e o ódio nazista se intensificava, as execuções e torturas de mulheres combatentes aumentaram exponencialmente. Um episódio emblemático dessa brutalidade ocorreu em 24 de outubro de 1943, na região de Cherkasy, na Ucrânia. 16 franco-atiradoras soviéticas capturadas pela Wehrmacht foram levadas para as redondezas de uma pequena aldeia. Após dias de interrogatórios e torturas, foram executadas uma a uma em valas comuns. Um soldado alemão presente descreveu a cena como um dos dias mais sombrios da guerra. Um testemunho assustador da violência desencadeada contra as mulheres capturadas. A tortura não era apenas um meio de obter informações, mas também um ato de crueldade deliberada. Entre os métodos mais comuns estavam espancamentos constantes, queimaduras e mutilações, deixando as prisioneiras em um estado de agonia prolongada. Em muitos casos, as mulheres eram submetidas à asfixia simulada, uma técnica que envolvia enforcá-las ou sufocá-las repetidamente sem levá-las à morte, prolongando assim seu sofrimento físico e mental. Apesar desse tormento, muitas combatentes resistiram com uma impressionante força de vontade, recusando-se a trair suas companheiras, mesmo diante da dor extrema. Algumas sobreviventes conseguiram escapar e relatar os horrores vividos, oferecendo um testemunho crucial para compreender a magnitude dos crimes. Yekaterina Zelenko, uma aviadora soviética capturada em setembro de 1943, foi torturada com choques elétricos e sistematicamente abusada durante semanas. Em suas memórias, Zelenko descreveu como seus captores viam as mulheres soviéticas como algo desumano, algo que deveria ser punido por pegar em armas como um homem. Zelenko conseguiu escapar, mas muitas de suas companheiras não tiveram a mesma sorte. Outro relato devastador é o de Tatiana Baramzina, uma atiradora de elite capturada em julho de 1944. Baramzina foi torturada publicamente durante horas, obrigada a cavar sua própria cova antes de ser executada com um tiro na cabeça. Embora não tenha sobrevivido, sua história foi documentada graças às investigações soviéticas posteriores e tornou-se um símbolo do sacrifício extremo enfrentado pelas combatentes na frente oriental. A violência sexual foi outro dos crimes mais atrozes sofridos pelas mulheres capturadas. Embora esse tipo de violência seja comum em conflitos armados, na frente oriental foi usado como uma arma deliberada de desumanização. Muitas mulheres foram submetidas a agressões em grupo antes de serem assassinadas, e os poucos testemunhos disponíveis revelam o grau de sofrimento infligido por seus captores. Essa violência não buscava apenas punir as combatentes, mas também destruir sua dignidade e quebrar sua vontade. Para aquelas que não foram executadas de imediato, o destino era igualmente desumano. As mulheres capturadas eram enviadas a campos de prisioneiros de guerra, onde enfrentavam condições de vida deploráveis. Os campos destinados a prisioneiros soviéticos
eram conhecidos por sua brutalidade, e para as mulheres a situação era ainda pior. Recebiam menos alimentos e atenção médica do que os homens e eram forçadas a realizar trabalhos extenuantes em condições extremas. A taxa de mortalidade nesses campos era alarmante e muitas mulheres morreram lentamente devido à fome, doenças e violência constante. Em Gomel, na Bielorrússia, em dezembro de 1943, a brutalidade nazista alcançou outro nível. 10 mulheres partisãs foram enforcadas publicamente na praça central da cidade e seus corpos ficaram expostos por dias. Os habitantes locais foram obrigados a desfilar diante das execuções, um ato planejado para semear o terror entre a população e sufocar qualquer tentativa de resistência. Esses métodos de humilhação pública não visavam apenas punir as combatentes, mas também enviar uma mensagem clara. A resistência seria esmagada da forma mais cruel imaginável. A exibição pública de corpos, as torturas sistemáticas e os abusos sofridos pelas mulheres combatentes soviéticas revelam o profundo ódio ideológico que o regime nazista tinha por elas. Para os nazistas, essas mulheres não eram apenas inimigas militares. Eram símbolos de uma ideologia e de uma resistência que desafiavam as próprias bases de sua visão de mundo. Mas em vez de se renderem, muitas dessas mulheres enfrentaram a brutalidade com uma força extraordinária, tornando-se mártires e símbolos da luta contra a opressão. Sob o fogo, a luta partisã contra o nazismo. A luta partisã na Frente Oriental foi um dos capítulos mais significativos e menos reconhecidos da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres soviéticas desempenharam um papel crucial no enfraquecimento das forças nazistas por meio de táticas de sabotagem, espionagem e emboscadas. Distantes das frentes convencionais, essas combatentes atuavam nas sombras, arriscando suas vidas em missões que exigiam coragem, engenhosidade e uma resistência física e mental extraordinária. Em 5 de novembro de 1943, a operação de sabotagem realizada perto de Smolensk exemplificou a importância dessas guerreiras clandestinas. Um grupo de 30 mulheres partisãs, liderado por Olga Fedoseeva, conseguiu destruir uma ferrovia vital usada pelas tropas nazistas para transportar suprimentos. Fedoseeva relatou em seu diário como elas caminharam quilômetros sob a proteção da noite, carregando explosivos e mantendo um silêncio absoluto, interrompido apenas pelas respirações contidas. Um único erro significaria a morte para todas. Esse tipo de missão, conhecida como caçada ferroviária, era uma tática eficaz para desestabilizar a infraestrutura logística do inimigo. As mulheres partisãs não atuavam apenas como sabotadoras, mas também como espiãs e líderes em campo. Maria Polivanova, por exemplo, infiltrou-se repetidamente em território ocupado, disfarçada de camponesa, para coletar informações sobre os movimentos das tropas alemãs. Esses dados eram cruciais para planejar emboscadas ou ataques surpresa. Polivanova e muitas outras demonstraram que, em uma guerra de desgaste, a inteligência e o conhecimento do terreno eram tão letais quanto qualquer arma de fogo. A coragem dessas mulheres também se destacou em operações de combate direto. Em 11 de novembro de 1943, Nina Onilova, uma atiradora de elite que se tornou partisã, liderou um ataque contra um comboio alemão, destruindo um trem que transportava combustível. Sua precisão e conhecimento da geografia local permitiram uma execução impecável, mostrando que as partisans poderiam igualar ou até superar em eficácia seus colegas homens. No entanto, essas vitórias tinham um alto custo. As mulheres capturadas pelas tropas nazistas enfrentavam destinos terríveis. A brutalidade das represálias alemãs foi implacável. Em 8 de novembro de 1943, um grupo de mulheres partisã foi emboscado durante uma missão
para destruir uma ponte vital sobre o rio Desna. Após horas de combate, as sobreviventes foram capturadas e executadas publicamente, com seus corpos expostos na praça central de uma vila próxima como advertência. Maria Semionova, uma das poucas que conseguiu escapar, descreveu como testemunhou a queda de suas companheiras e o horror de ser perseguida em um ambiente hostil, onde cada sombra representava perigo. Eles nos descobriram exatamente quando estávamos prestes a colocar os explosivos. Tentamos fugir, mas a floresta não era mais nosso refúgio. Era uma armadilha mortal, escreveu em suas memórias. Esse tipo de represálias não buscava apenas eliminar fisicamente as partisãs, mas também semear o terror entre a população local. Os nazistas utilizavam a humilhação pública como uma ferramenta psicológica, expondo os corpos das combatentes capturadas e executadas para desmoralizar aqueles que considerassem se juntar à resistência. Em dezembro de 1943, em Gomel, Bielorrússia, 10 mulheres partisãs foram enforcadas na praça central da cidade, um ato de brutalidade calculada que obrigou os civis a assistir à execução como um aviso inescapável. Apesar dessas atrocidades, as mulheres partisãs continuaram desafiando o inimigo e liderando operações-chave. Em 15 de novembro de 1943, Vera Korusaia liderou uma ofensiva contra um destacamento alemão nas florestas da Bielorrússia. Korusaia, uma líder comunista comprometida, organizou suas companheiras para realizar ataques coordenados que causaram danos significativos. No entanto, após ser capturada, ela foi brutalmente torturada e executada. Seu sacrifício tornou-se um símbolo do compromisso absoluto das mulheres soviéticas com a resistência. As mulheres partisãs não enfrentaram apenas a brutalidade do inimigo, mas também barreiras sociais e preconceitos internos de seus próprios camaradas. No início da guerra, seu papel era subestimado e muitas vezes elas eram vistas como auxiliares, e não como combatentes plenas. No entanto, a cada operação bem-sucedida, seu valor era provado. Olga Fedosieva, Maria Polivanova, Nina Onilova e Vera Korusaia são apenas alguns nomes de uma longa lista de mulheres que deixaram uma marca indelével na luta contra o nazismo. Ao final de 1943, mais de 28 mil mulheres haviam participado ativamente na resistência partisã soviética. Muitas delas, jovens e sem experiência prévia em combate, desafiaram não apenas um inimigo brutal, mas também as expectativas de gênero impostas por sua sociedade. Sua coragem e sacrifício não apenas enfraqueceram as forças nazistas internamente, mas também inspiraram uma geração de combatentes a continuar lutando, provando que a resistência não fazia distinção entre homens e mulheres quando o destino de uma nação estava em jogo. Testemunhas do sacrifício. Médicas e enfermeiras no limite do desespero. O trabalho das médicas e enfermeiras soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial foi uma das façanhas mais heróicas e menos reconhecidas do conflito. Em condições extremas, enfrentando a morte diariamente e com recursos médicos escassos, essas mulheres não apenas salvaram milhares de vidas, mas também encarnaram o espírito de sacrifício e resiliência que definiu o povo soviético na luta contra o nazismo. Desde o início da Operação Barbarossa, em 1941, o número de baixas soviéticas aumentou exponencialmente, superando 700 mil nos primeiros meses. O sistema de saúde militar colapsava sob a pressão, e foi então que o governo soviético formou o Corpo de Enfermeiras de Combate, onde milhares de mulheres foram treinadas para prestar atendimento médico na linha de frente. Nessas circunstâncias, as enfermeiras e médicas não apenas tratavam os feridos, mas o faziam sob fogo inimigo, frequentemente arriscando suas próprias vidas. Uma das figuras mais representativas desse sacrifício foi Lyudmila Mikhailova, que serviu na frente de Stalingrado, um dos cenários mais brutais do conflito.
Em suas memórias, Mikhailova descreve como os bombardeios constantes obrigavam as enfermeiras a improvisar. Cuidávamos no meio da lama e do sangue. Não havia tempo para sentir medo. Cada minuto podia significar a diferença entre a vida e a morte. Trabalhar sob fogo inimigo e temperaturas que chegavam a menos 30 graus Celsius era uma constante para essas mulheres, que muitas vezes carregavam fisicamente os soldados feridos até abrigos improvisados. As condições nos hospitais de campanha eram igualmente desumanas. Em muitas ocasiões faltavam suprimentos médicos básicos e a higiene mínima aumentava o risco de infecções. Durante a Batalha de Stalingrado, mais de 40 mil soldados foram tratados em hospitais provisórios, onde o pessoal feminino trabalhava turnos de mais de 12 horas, lutando contra o tempo e o desespero. Valentina Shcherbakova, uma enfermeira conhecida por sua coragem, exemplificou o compromisso inabalável dessas mulheres. Durante um bombardeio, Shcherbakova entrou em um prédio em chamas para resgatar um grupo de soldados presos. Em uma entrevista, lembrou: "Sabia que podia morrer, mas quando um soldado gritava por ajuda, não havia outra opção. Era meu dever estar lá." Sua história reflete a dedicação altruísta dessas mulheres, que priorizavam a vida dos outros acima de sua própria segurança. As médicas também desempenharam um papel fundamental, realizando cirurgias em condições praticamente impossíveis. Uma das cirurgiãs mais destacadas foi Yevdokia Zavali, que durante a Batalha de Kursk, em 1943, realizou mais de 300 cirurgias em tendas improvisadas, onde a asepsia era inexistente. Zavali descreveu como precisava agir rapidamente, sem anestesia adequada, nem instrumentos cirúrgicos suficientes. Cada segundo contava. Se hesitássemos, mais um soldado morreria. A pressão era insuportável, mas não havia espaço para erros. Sua dedicação e eficiência lhe renderam várias condecorações por bravura. Embora o reconhecimento tenha chegado apenas após anos de sacrifício silencioso. O trabalho das médicas e enfermeiras soviéticas também exigia enfrentar decisões moralmente dilacerantes. Quando a linha de frente avançava rapidamente, muitas vezes precisavam deixar para trás os feridos em estado crítico, uma decisão que carregaram consigo pelo resto da vida. No entanto, outras optavam por ficar, assumindo o risco de serem capturadas pelo inimigo, onde o destino geralmente envolvia tortura e morte. As estatísticas refletem a magnitude de seu sacrifício. Mais de 200 mil mulheres serviram nas Forças Armadas Soviéticas como pessoal médico durante a guerra. Além de seu papel nos hospitais de campanha, também participaram de evacuações massivas de feridos da linha de frente para a retaguarda, enfrentando bombardeios e emboscadas constantes. Ao final da guerra, muitas dessas mulheres não apenas foram celebradas como heroínas, mas também continuaram dedicando suas vidas à medicina. No entanto, para muitas outras, seu serviço na linha de frente foi relegado ao esquecimento. Os testemunhos de suas memórias e diários, bem como as condecorações que receberam, são hoje um lembrete do papel indispensável que desempenharam na defesa do Exército Vermelho e da União Soviética. Por meio do frio, do caos e do horror da guerra, essas mulheres demonstraram uma força inigualável, tornando-se verdadeiras testemunhas do sacrifício. As heroínas esquecidas. A incansável luta pelo reconhecimento após a guerra. O fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945, trouxe uma mistura de alívio e devastação. A União Soviética, emergindo como uma das nações vitoriosas, carregava o peso de milhões de vidas perdidas e um país em ruínas. Para as mulheres que lutaram na linha de frente, a vitória não significou o fim de suas batalhas. Ao retornarem, essas veteranas enfrentaram um desafio silencioso, mas igualmente árduo:
obter o reconhecimento que mereciam em uma sociedade que preferia relegá-las ao esquecimento. Enquanto os homens que voltavam da guerra eram recebidos como heróis, as mulheres que atuaram como atiradoras de elite, aviadoras, médicas e guerrilheiras encontraram uma recepção fria. A narrativa oficial do governo soviético glorificava o soldado masculino como o pilar da vitória, ignorando deliberadamente as contribuições femininas. As veteranas, muitas vezes marcadas por cicatrizes físicas e traumas psicológicos, foram empurradas de volta a papéis tradicionais: esposas, mães e trabalhadoras domésticas. O retorno à vida civil foi especialmente difícil para aquelas que haviam sido prisioneiras de guerra. Em vez de serem vistas como vítimas do conflito, muitas enfrentaram estigmas e suspeitas, já que, na percepção da época, o cativeiro era considerado uma mancha de desonra. O trauma do abuso e da tortura que muitas sofreram nas mãos dos nazistas permaneceu silenciado, pois falar sobre isso era visto como impróprio ou vergonhoso. Assim, a maioria dessas mulheres carregou seu sofrimento em silêncio. A Comissão da Mulher Soviética, criada para abordar problemas relacionados às veteranas, focou seus esforços no bem-estar das famílias e na reconstrução, mas fez pouco para visibilizar o papel das mulheres combatentes. Suas histórias tornaram-se notas de rodapé, quando, na realidade, foram protagonistas de inúmeros atos heróicos que ajudaram a garantir a vitória. Um exemplo dessa marginalização é Maria Vassilieva, veterana e escritora que dedicou sua vida a documentar os sacrifícios de suas companheiras em sua obra As Guerreiras da Pátria. Apesar de reunir relatos de centenas de mulheres que serviram com bravura, seu livro foi ignorado pelas editoras soviéticas. A história oficial não tinha espaço para as mulheres em combate, perpetuando assim sua invisibilidade. O estigma e a falta de reconhecimento agravaram o transtorno de estresse pós-traumático, TPT, que muitas mulheres sofreram após a guerra. Uma condição que hoje é amplamente compreendida não era reconhecida naquela época, e muitas veteranas lutavam contra memórias persistentes, pesadelos constantes e sentimentos de alienação. Como declarou Yevdokia Zavali, uma cirurgiã que trabalhou nas condições mais extremas: precisavam de nós na guerra, mas quando a vitória chegou, nos fizeram sentir como se nunca tivéssemos existido. Somente na década de 1960, com a desestalinização e a abertura de arquivos, alguns historiadores e ativistas começaram a recuperar as vozes dessas mulheres. Exposições, entrevistas e publicações emergiram lentamente, lançando luz sobre o papel decisivo que desempenharam. Durante o Ano Internacional da Mulher, em 1975, eventos organizados na União Soviética reconheceram, pela primeira vez em décadas, as contribuições das mulheres durante a guerra. Para muitas veteranas, no entanto, esse reconhecimento chegou tarde demais. Algumas já haviam falecido, enquanto outras viviam na pobreza, relegadas a um esquecimento injusto. Não obstante, aquelas que sobreviveram continuaram lutando para contar suas histórias. Grupos de apoio formados por mulheres veteranas tornaram-se espaços onde podiam compartilhar experiências, lembrar das companheiras caídas e, sobretudo, preservar a memória de seu sacrifício. O legado dessas mulheres ganhou uma nova relevância nas últimas décadas. Suas histórias agora são objeto de estudos históricos e foram incorporadas em livros didáticos, inspirando novas gerações. O reconhecimento de seu papel não apenas faz justiça ao seu sacrifício, mas também destaca a importância da igualdade de gênero em tempos de crise. Refletir sobre a luta dessas heroínas esquecidas nos lembra que a história não está completa até que todas as vozes sejam ouvidas. As mulheres que combateram, salvaram vidas e resistiram com coragem nos momentos mais sombrios da humanidade merecem ser lembradas como o que foram: pilares fundamentais da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.